som rasgou a noite. Não foi um estrondo de trovão, nem o rugido de uma tempestade. Foi um arranhão metálico longo, agoniante, que vibrou por toda a estrutura do maior navio já construído. 23 horas e 40 minutos, 14 de abril de 1912, o RMS Titanic, a joia inafundável da White Star Line, acabara de colidir com um iceberg. Naquele instante, o destino de mais de 2.200 almas foi selado. Mas o que realmente aconteceu nos primeiros 10 minutos após o impacto? Como a tripulação reagiu? E por que, em meio a uma tragédia iminente, a maioria dos passageiros sequer percebeu que a morte já havia embarcado? Na ponte de comando, a tensão era palpável. O primeiro oficial, William Murdoch, havia dado as ordens mais desesperadas de sua vida. Leme todo a bombordo, máquinas a ré. Mas era tarde demais. O iceberg, uma massa escura e colossal, emergiu das profundezas, uma aparição fantasmagórica sob a luz fraca das estrelas. O choque não foi frontal, mas um raspão lateral, um abraço mortal que percorreu quase 90 metros do lado estibordo do navio. Abaixo da linha d'água, o gelo agiu como uma lâmina gigante, abrindo 6 compartimentos estanques. O som, para quem estava no convés superior, foi abafado, quase imperceptível. Alguns passageiros sentiram apenas uma leve vibração, como se o navio tivesse passado por uma onda maior. O mar está calmo, que esquisito. Outros, mais curiosos, saíram para ver o que havia acontecido, encontrando apenas um ar gélido e pedaços de gelo espalhados pelo convés, que alguns inocentemente pegaram para brincar. A bordo, a maioria das pessoas continuava suas atividades, alheias à ferida mortal que acabara de ser aberta no coração do inafundável. Um brinde a esta noite memorável. Na ponte, a gravidade do que acabara de acontecer começou a se desenhar. O comandante Edward Smith, despertado pelo impacto, correu para a ponte. Murdoch, pálido, relatou a colisão. As primeiras inspeções foram feitas. O quarto oficial, Joseph Boxhall, foi enviado para verificar os compartimentos dianteiros. Ele voltou com a notícia de que a água já estava subindo rapidamente no compartimento de bagagem e no correio. A realidade era brutal. O navio estava inundando. Mas a crença na invencibilidade do Titanic era tão arraigada que, mesmo diante das evidências, a negação pairava no ar. Não é nada sério. Era a frase repetida pelos oficiais aos passageiros curiosos. A prioridade era evitar o pânico, mas essa calma era uma faca de 2 gumes. Cada segundo de subestimação era um segundo a menos para a salvação. O engenheiro Thomas Andrews, o próprio construtor do Titanic, foi chamado à ponte. Ele conhecia cada parafuso, cada antepara do navio. Com uma prancheta em mãos, desceu para inspecionar os danos. O que ele viu foi devastador. A água já invadia os 5 primeiros compartimentos estanques, um a mais do que o navio poderia suportar. Andrews não precisou de muito tempo para fazer os cálculos. Sua expressão, antes esperançosa, transformou-se em uma máscara de desespero. Ele retornou à ponte e, com a voz embargada, proferiu a sentença. O navio está condenado, comandante. Tem, no máximo, 1h30, talvez 2 horas de vida. O comandante Smith, um homem de mar experiente, ouviu as palavras que nenhum capitão jamais desejaria ouvir. O choque foi imenso. O inafundável estava afundando. Essa revelação, mantida em segredo por alguns minutos cruciais, selou o destino de milhares. Nos primeiros 10 minutos após o impacto, o que se seguiu foi uma mistura de confusão, negação e, para alguns, uma estranha normalidade. A orquestra continuava a tocar. Garçons serviam bebidas, as luzes brilhavam, mas a água não esperava. Ela avançava silenciosa e implacável pelas entranhas do navio. O comandante Smith ordenou que os operadores de rádio enviassem o sinal de socorro, mas mesmo essa ordem veio com um atraso. A crença na invencibilidade do Titanic era tão forte que a ideia de pedir ajuda parecia para alguns um exagero. Enquanto isso, nos convéses inferiores, a realidade era outra. Passageiros da 3ª classe, sentindo a água gelada invadir seus camarotes, começavam a se desesperar. A hierarquia social do navio, que antes ditava o luxo,
agora ditava a proximidade da morte. Os primeiros 10 minutos foram uma janela de oportunidade perdida, um tempo precioso que poderia ter sido usado para alertar, organizar e salvar. A inclinação do navio, antes imperceptível, começou a se tornar mais evidente. Copos escorregavam das mesas, objetos rolavam. O pânico, antes contido, começava a borbulhar. As ordens para preparar os botes salva-vidas foram finalmente dadas, mas de forma confusa e sem a urgência necessária. A tripulação, sem treinamento adequado para uma evacuação em massa, agia de forma desorganizada. Muitos passageiros, ainda incrédulos, recusavam-se a subir ao convés, preferindo o conforto de seus camarotes. É apenas uma precaução, diziam os oficiais tentando manter a calma. Mas a água não parava. Ela já jorrava pelos convéses inferiores, transformando os corredores em rios gelados. A luta para chegar ao convés dos botes começou. Não era apenas uma corrida contra o tempo, mas contra a desinformação e a própria arquitetura do navio, que dificultava o acesso de todos aos botes. O cenário no convés dos botes era de caos controlado, mas crescente. Os botes, insuficientes para todos a bordo, começaram a ser lançados. Mas, em um dos maiores erros da tragédia, muitos deles foram lançados com lugares vazios. O medo de que os botes não suportassem o peso total, a falta de treinamento da tripulação e a pressa em descer os botes fizeram com que centenas de lugares fossem desperdiçados. Mulheres e crianças primeiro, ecoava, mas a ordem nem sempre era seguida. Homens tentavam forçar a entrada, enquanto mulheres e crianças em choque eram empurradas para os botes. A tensão era palpável. Gritos começaram a se misturar ao som da orquestra, que continuava a tocar, em um ato de heroísmo trágico. Cada bote que se afastava, meio vazio, era uma condenação para quem ficava para trás. Enquanto o Titanic afundava, os operadores de rádio Jack Phillips e Harold Bride trabalhavam incansavelmente enviando sinais de socorro. O CQD inicial e depois o novo SOS ecoavam pelo Atlântico, mas a ajuda estava longe. O navio mais próximo, o SS Californian, estava a apenas alguns quilômetros de distância, mas seu operador de rádio havia desligado o equipamento para dormir. Outros navios, como o Carpathia, estavam a horas de distância, correndo a toda velocidade, mas a uma velocidade que parecia agonizantemente lenta para quem estava a bordo do Titanic. A esperança, para os que aguardavam no convés, era uma miragem distante. O navio inclinava cada vez mais, a proa mergulhando nas águas geladas, a popa se erguendo para o céu. As luzes, por um momento, piscaram e se apagaram, mergulhando o navio em uma escuridão aterrorizante antes de acenderem novamente em um último e agonizante suspiro de energia. Não foi apenas o impacto que afundou o Titanic, foi o que aconteceu depois. Os primeiros 10 minutos, a calma fatal, as decisões equivocadas, a arrogância de acreditar na invencibilidade. Em menos de 3 horas, o maior símbolo de progresso e luxo da sua época se transformou em um túmulo gelado. Mais de 1.500 vidas se perderam naquela noite, um número assustadoramente alto, em grande parte, devido à falta de botes salva-vidas, à ineficácia do resgate e à complacência humana. O naufrágio do Titanic não é apenas uma tragédia histórica, é um lembrete sombrio da fragilidade humana diante da natureza e das consequências devastadoras da arrogância e da falta de preparação. A história do Titanic é uma jornada de esperança, luxo, erro, desespero e, por fim, um silêncio eterno nas profundezas do oceano. Você gostaria de uma continuação, explorando os detalhes do resgate, as investigações e o legado do Titanic? Deixe aqui nos comentários. Sua opinião é muito importante. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.